Olá, amigo ou amiga. É bom estar contigo uma vez mais, trazendo um estudo desta série que nos mostra um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. Este estudo é um dos mais espetaculares que encontramos na Palavra de Deus. Fala-nos do modo como Deus revelou a história universal ao profeta Daniel e ao rei Nabucodonosor. Dada a sua dimensão, nós iremos dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, nós mostraremos o sonho que o rei Nabucodonosor teve e na segunda parte, no segundo estudo, nós veremos, portanto, na próxima semana, nós veremos a interpretação dada pelo profeta e a sua comprovação histórica. Portanto, é importante que acompanhes os dois estudos. Eu oro a Deus para que possas apreciá-lo e que ele te impressione tanto quanto me impressiona a mim ainda hoje. Como vimos antes, a palavra profeta significa aquele que transmite uma mensagem de Deus. Esta mensagem tanto pode ser uma instrução, um conselho, ou uma advertência, ou ainda a revelação para o futuro. E normalmente, profeta está associado a esta revelação para o futuro. Somente Deus tem essa capacidade para revelar o futuro com exatidão. Não faz uma previsão com base na análise de dados, mas ele faz uma revelação exata daquilo que acontecerá no futuro. Vê o que diz o profeta Isaías no capítulo 46, nos versos 9 e 10, sobre a maneira como Deus revela. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E agora repara no verso 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus tem necessidade de se referir assim a si próprio, pois havia uma grande mistura de cultura e religião, especialmente com o politeísmo. Mas somente o Deus verdadeiro, somente Ele, era capaz de revelar o futuro. No capítulo anterior, no capítulo 45 e no verso 21, o profeta também diz mais ou menos a mesma coisa sobre a inspiração divina. Diz ele, anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde o então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Deus, justo e salvador, não o há fora de mim. Só Deus pode revelar o futuro com exatidão e Ele vai utilizar meios humanos para revelar aos outros seres humanos este conhecimento. É isto mesmo que diz o profeta Amós, no capítulo 13 e no verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, quem? Os profetas. Mas podes tu perguntar, de que modo faz Deus essa revelação aos profetas para que eles a possam transmitir depois aos outros seres humanos? A Bíblia dá-nos a resposta através do profeta Oseias, um dos profetas menores, no finalzinho do Velho Testamento. No capítulo 12, no verso 10, diz, e falarei aos profetas e multiplicarei a visão e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Ou seja, Deus tanto pode falar diretamente com esses homens, como pode fazê-lo através de visões. As visões são algo semelhante a um filme que o profeta vê e que depois reduz a escrito. Neste estudo nós iremos falar de um profeta em especial. Este profeta é referido pelo próprio Jesus, conforme relata Mateus no seu Evangelho, no capítulo 24 e no verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou quem? O profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Ou seja, centenas de anos mais tarde, o próprio Jesus confirmou Daniel como um profeta verdadeiro. Depois de termos visto quem dá, como dá e a quem dá, vamos ver esta profecia espetacular. Vamos vê-la conforme diz o relato de Daniel. Eu convido-te a que leias a totalidade do capítulo 2 de Daniel, uma vez que iremos ver apenas alguns dos detalhes deste capítulo. Vejamos como tudo começou e a quem Deus se revelou primeiro. Vamos ver então o verso 1 do capítulo 2 do livro de Daniel. E diz,
E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. O rei Nabucodonosor teve um sonho de que não se consegue lembrar. Ele sabe que o sonho é importante, por isso, para que o sonho lhe seja revelado e lhe seja dada a interpretação, ele manda chamar, conforme diz o relato bíblico, todos os magos, astrólogos e encantadores e toda a sorte de adivinhos de Babilônia. Nenhum deles consegue revelar o sonho, e muito menos dar a interpretação. Portanto, se não havia sonho, eles não podiam dar a interpretação. Perante essa incapacidade e desiludido com os seus astrólogos, Nabucodonosor decreta a sentença de morte para estes pseudo-sábios, por não terem conseguido revelar o sonho e muito menos dar a interpretação. Daniel fazia parte deste grupo de sábios babilônicos, mas ele não tinha sido convocado por ser ainda vamos chamar-lhe assim, um sábio júnior, recém-saído da escola de sábios. Então, quando sabe, ele vai ter com Nabucodonosor e vê o que ele pede no verso 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então o que é que faz Daniel? Ele, juntamente com outros 3 sábios júnior, que tinham sido levados como escravos, eram escravos judeus levados para a Babilônia, eles pedem a ajuda de Deus para que ele revele o sonho e dê a interpretação. Vê agora o que diz o verso 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E agora Daniel volta à presença do rei e vê o modo como ele introduz a revelação que vai fazer ao rei. No verso 27 e 28 deste capítulo 2, estamos sempre no capítulo 2, diz então, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. E o verso 28, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Tal como vimos no início, só Deus tem esta capacidade de revelar o futuro, de revelar os segredos, conforme diz Daniel no verso 28. Daniel começa por dizer ao rei algo que preocupava o próprio rei, mas que Daniel não sabia, nunca tinha sido revelado pelo rei a Daniel. Vê o que diz o verso 29. E estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, Deus, te fez saber o que há de ser. Babilônia era um dos maiores impérios do seu tempo. Ele tinha dominado muitos dos povos, ou a maioria dos povos, à sua volta. O facto de Daniel estar preso em Babilônia revela que ele tinha dominado todo o reino de Israel. Nabucodonosor tinha a ambição de aumentar o seu poderio. Então, ele preocupava-se com o que se seguiria, se ele continuaria a dominar ou se eventualmente viria a ser dominado. Nabucodonosor é então utilizado por Deus para que chegue até nós uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia. Por isso é importante que não percas o próximo estudo. Como veremos, vais ver como ela se cumpriu exatamente. Vejamos então a revelação que Daniel dá ao rei Nabucodonosor sobre o sonho que ele tinha tido. Vejamos os versos 31 a 36. Diz no verso 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. O verso 32, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. E depois no verso 33, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. No verso 34, e estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Verso 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro,
os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E termina no verso 36. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Resumindo, e como podes ver na imagem, o rei sonhou com uma estátua feita de diversos metais. Diz que a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Por fim, essa estátua é destruída por uma pedra que embate contra os seus pés, desfazendo-a completamente. O que significa esta sucessão de metais distribuídos pelo corpo da estátua? O que significam os pés de ferro misturados com o barro? O que significa a pedra que embate nos pés e desfaz toda aquela estátua? Não percas o próximo estudo, onde nós iremos ver a interpretação que por Deus foi dada a Daniel e que Daniel vai dar agora a Nabucodonosor. E, acima de tudo, nós iremos mostrar o cumprimento histórico desta profecia fantástica. E como temos dito em todos os estudos, se quiseres mais informação ou uma cópia deste estudo, envia-nos uma mensagem para o endereço de e-mail que aparece no ecrã e com todo o gosto nós atenderemos ao teu pedido. Um abraço e até ao próximo estudo.